18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, dando sequência na melhor programação de Manaus. Tudo pronto para mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Karime. Boa noite, Carlão. Boa. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, começa agora mais o programa 18 horas. E a gente fica junto até as 7 da noite. Uma boa noite especial para a galera que nos acompanha no YouTube e no Instagram, no @18horasnews. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje, segunda-feira, hein? A crise na segurança pública do Amazonas é denunciada na Assembleia Legislativa do Estado. Procurador-Geral da República visita o Amazonas para acompanhar as investigações sobre a morte de Bruno Araújo e Dom Phillips. A visita do presidente Bolsonaro em Manaus no sábado foi marcada por motociata e programação religiosa. Com o novo aumento no preço da gasolina e do diesel, motoristas de aplicativo cobram dos deputados a CPI dos combustíveis e o fim do cartel no Amazonas. 6 horas 3 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é segunda-feira, 20 de junho, o ano é 2022. Juntos com você aqui no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do 18 horas até as 7 da noite, hein? 18 horas. Bom, e não é de hoje, né, Karime e ouvintes, que nós estamos aqui falando sobre a crise na segurança pública do Amazonas. A gestão de Wilson Lima simplesmente não tem como prioridade a segurança da população. Isso é fato público e notório. E mesmo batendo recordes na arrecadação, essa gestão praticamente não investe em segurança. E temos os números oficiais para comprovar. Nos últimos 4 meses, o governo do Amazonas aumentou apenas 7,93% os investimentos em segurança. 7,93% foi o aumento. Bom, e você sabe quanto foi o investimento em propaganda nesses tempos, Karime? Nós sabemos, né? Subiu 142,48%, ou seja, 7,93% em segurança e 142,98% em propaganda. E atenção, não é fake news, estamos usando números oficiais, ninguém está inventando nada, né, Karime? São dados direto do portal da Transparência do Estado. Exatamente, Carlão. E ainda de acordo com os dados oficiais, Wilson Lima já gastou mais de 400 milhões de reais pela Secretaria de Comunicação exclusivamente com publicidade e propaganda. Esse número oficial revela pra gente a prioridade dessa gestão. Gasta o dinheiro público com propaganda e deixa as outras áreas completamente sucateadas. A gente cansa de falar aqui das denúncias da área da saúde, da área da educação e também da segurança pública. E mesmo anunciando gastos de quase 6 bilhões de reais com o programa Amazonas Mais Seguro, na prática o programa não trouxe resultado efetivo, porque os números da violência no estado só aumentam. Karime, o fato foi denunciado na Assembleia Legislativa do Estado. O deputado Ricardo Nicolau afirmou que o governo do Amazonas gastou quase 6 milhões de reais na segurança e mesmo assim o estado segue na contramão do país com o aumento de 52% das mortes violentas em 2021 em comparação com o ano de 2020. O deputado chegou inclusive a apresentar na Assembleia um pedido de intervenção federal na segurança pública do estado. E a repórter Odiné Araújo tem mais detalhes sobre o assunto e nós vamos acompanhar agora aqui no 18 horas. O Amazonas vive uma escalada de violência sem precedentes revelada pelo Fórum Nacional de Segurança Pública. O documento diz que o índice de mortes violentas no estado cresceu 52% em 2021, em comparação com o mesmo período de 2020, tendência de aumento já apontada por outras 2 apurações feitas desde 2019. A observação é do deputado estadual Ricardo Nicolau, do Solidariedade. O parlamentar acrescentou que nos últimos 3 anos, o governo Wilson Lima investiu quase 6 bilhões de reais na segurança pública e mesmo assim o Amazonas segue na contramão do país com esse aumento de 52% das mortes violentas. Felizmente, todos os índices comprovam um aumento da insegurança, da falta de segurança no Amazonas. E isso é muito prejudicial, não só para as vidas, como é prejudicial para a economia, é prejudicial para a nossa cidade. Então nós precisamos
precisamos fazer com que a segurança pública, que gasta hoje 6 bilhões em 3 anos, possa ser efetiva, com tecnologia, com homens e mulheres preparados e um contingente maior para poder inverter essa lógica da desenfreado aumento da criminalidade no Amazonas. Para o parlamentar, a conta não bate e fica difícil de explicar por que há investimento na segurança e o Estado continua sendo destaque negativo na imprensa nacional e agora internacional, com o caso dos assassinatos do indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Don Phillips, no Vale do Javari, no município de Atalaia do Norte, aqui no Amazonas. Para Ricardo Nicolau, só há uma explicação. O governo do Estado perdeu todo o controle, deixou com que o Amazonas fosse o primeiro e o único a crescer os índices de violência na contramão do que o resto do país que tem diminuído. Então a gente vê claramente que falta planejamento, falta gestão, falta compromisso para fazer com que a segurança do Estado possa cumprir com a sua função. O deputado Ricardo Nicolau apresentou há 4 meses na Assembleia Legislativa do Amazonas um pedido de intervenção federal na segurança pública do Estado após um outro levantamento do Monitor da Violência apontar um crescimento ainda maior no número de mortes violentas, 54% em todo o Estado, e isso também na contramão do país. Com uma função acuada, a falta de segurança traz sofrimentos tanto a moradores do interior quanto da capital. Em Manaus, a população enfrenta diariamente assaltos em ônibus e nas ruas. No interior, indígenas e ribeirinhos convivem com a ação dos garimpeiros e narcotraficantes. É uma explosão generalizada da violência, conforme a avaliação do professor da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento. Agrava essa situação quando você tem um governo do Estado, o governo Wilson Lima, que não tem nenhum compromisso com o enfrentamento da violência. A gente não pode deixar de lembrar que tem 3 chacinas que ocorreram no primeiro ano do governo Wilson Lima, que até agora não foram devidamente apurados e ninguém foi julgado, ninguém está efetivamente punido, né? A chacina que houve no Rio Abacaxis, com população indígena e cabocla, população ribeirinha, a chacina na cidade de Manaus, ali perto do Crespo, por ali, e a chacina que houve em Tabatinga. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E vamos seguir falando sobre a violência no Estado. Vamos conversar com o Coronel PM Amadeu Soares, ex-secretário de Segurança Pública aqui do Estado do Amazonas. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas. Tudo bem, Coronel? Falando sobre investimentos, a gente começou a falar sobre essa diferença de investimentos da gestão de Wilson Lima para a publicidade, por exemplo, e em segurança pública. Na sua análise, é possível trabalhar segurança pública no Estado com as dimensões do Amazonas com pouco investimento? Boa noite, Coronel. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes da Rádio Mix. Não é possível. O Amazonas é um estado continental. Ele não pode ser gerido com pouco recurso, porque a segurança pública ela tem um dispêndio alto. Agora, esse dispêndio ele tem que ser bem planejado, bem organizado e bem gasto, porque senão você não consegue ter os efeitos positivos que o investimento tem que trazer. Então, eu ainda não sei como esse volume de recursos aí que o deputado fala foram investidos, em que isso foi realmente gasto, porque, como é que eu posso dizer? O governo não tem o que mostrar. Ele não tem o que mostrar, os números depõem contra ele, ou seja, depõem que ele está fazendo uma política de segurança pública completamente equivocada, completamente perdida, sem rumo, sem planejamento, sem organização. Não tem como justificar. Os criminosos nessa cidade estão cada vez mais à vontade, e aí eu quero te destacar que começou a ter roubo à mão armada dentro do condomínio, ou seja, os caras não estão sendo intimidados de nenhuma forma pela polícia, eles estão completamente à vontade.
o que demonstra que, de fato, não há mais o mínimo respeito pela estrutura da segurança pública no estado do Amazonas. Perdeu completamente a gestão, o pulso, né? Coronel, até a gente pode destacar aqui as situações de arrastão e de assaltos nas unidades hospitalares, nas unidades de saúde, fora nas escolas, não é, Coronel? Então, isso é um fator agravante, porque além das UBS e outras unidades de saúde estarem sendo visitadas pelos criminosos, as escolas também passaram a ser visitadas. Já tem aí um histórico de pelo menos 10 escolas que foram vítimas de roubo ou furto durante essa última quinzena agora. Então, ou seja, e você não vê nenhuma demonstração, nenhuma ação, nenhuma atitude por parte do poder público que demonstre à sociedade que eles estão de fato enfrentando essa criminalidade e essa violência. Os números não param de subir, o Amazonas não para de virar destaque negativo no cenário local, nacional e até internacional. Exato, Coronel. A gente só vê exatamente os números oficiais, inclusive, aumentarem. E assim, notícias de que polícia prende possíveis assaltantes não é um fator positivo, porque o fator positivo de uma inteligência na segurança pública é evitar qualquer criminalidade e não polícia prender bandido, não é? Não, isso daí é consequência de estar na rua, de estar presente, de estar atuando, de estar com uma atitude proativa. Mas não é o que está acontecendo. Inteligência foi completamente fracionada. É tudo que o governo do Amazonas hoje não tem, é inteligência. Não tem, porque se tivesse, estaria se antecipando aos fatos, estaria se antecipando aos criminosos, estaria transmitindo à população um senso de organização e planejamento bem melhor do que está sendo apresentado aí atualmente. Com certeza. Não temos nenhuma atitude, vou repetir novamente, não se vê nenhuma atitude, nenhum planejamento, nada que nos faça acreditar que, por exemplo, o gato vai vencer o rato. O rato está ganhando de goleada e o gato está tonto, completamente perdido, lost total. Não consegue adotar uma postura séria, objetiva, prática, que faça a sociedade crer que o governo está acertando na segurança pública. Muito pelo contrário. A população está descrente, não confia e não acredita no sistema de segurança, porque a impressão que dá é que nós estamos sendo comandados por um monte de comédias. Coronel, voltando lá na denúncia do deputado Ricardo Nicolau, na sua avaliação, como a Assembleia pode pressionar o governo? Fiscalizando, a Assembleia tem um dever constitucional de fiscalizar o governo. Eu vou te dar um exemplo, Carlão. Anunciaram o tal do paredão. Alta tecnologia, agora não vai mais ter roubo de carro em Manaus, todo carro tá... Cadê isso? Qual é a eficiência que esse produto está gerando para a sociedade? Onde estão as 500 câmeras anunciadas? Ninguém vê. Cadê isso? O que isso produziu para a sociedade de positivo nos últimos 3 meses aí, 4, 5 meses, 6 meses? Você não consegue enxergar nada. É feito os anúncios astronômicos aí, altíssimos, e você não vê ninguém entrar lá, e cadê isso, cadê aquilo? O mínimo, conferir se realmente aquilo foi entregue, cadê? Eu não vi, você não vê o contrato ser divulgado. É igual a orelha de freira, Carlão. Ninguém vê. Pois é, Coronel, a gente sempre fala aqui a respeito da intervenção federal, que inclusive o deputado Ricardo Nicolau pediu há 4 meses lá na Assembleia, já falando do aumento do número de casos de crimes violentos no estado. Como é que isso poderia acontecer nessa altura do campeonato? Poderia acontecer aqui no estado? Então, eu vi uma entrevista de um deputado aí dizendo que isso não era possível. Negativo. Nós tivemos no Rio de Janeiro uma intervenção na segurança pública. Não foi no estado todo, foi só na segurança pública. O Rio de Janeiro trocou de presidente sob intervenção na segurança pública. Depois eles devolveram o poder para o estado e se retiraram de lá. Então, essa história de que não pode é conversa fiada. Pode sim, porque já teve um caso no país e não precisou parar congresso, não precisou parar nada.
continuou funcionando tudo normalmente. Então, caso o governo federal queira fazer uma intervenção na segurança pública do Estado, ele pode. Como deveria ter feito na saúde quando a pandemia aqui ficou sem controle. Pronto. Viu, Coronel, agora, esse caso recente agora, né, que nós tivemos aqui no estado, o indigenista Bruno Araújo, o jornalista Dom Phillips, inclusive mostrou e alertou para o mundo aí como é complexo e como é difícil o trabalho de segurança aqui na região, aqui no estado. E, inclusive, todos apontam aí uma falha do governo federal. Assim, é governo federal e é governo estadual nesse processo. Explica pra gente qual é a parcela de responsabilidade no caso do governo do estado. A parcela de responsabilidade é muito grande, porque o território ele é nosso, ele é estadual e, consequentemente, federal, porque trata-se de rio, e rio, todo rio é responsabilidade da Marinha também. Então, o governo federal entra nisso. Agora, quando eu vejo um volume de recursos desses anunciados aí, e não vejo nada de prático, de palpável, tangível, que você possa olhar e ver, eu fico preocupado, porque, por exemplo, o Rio Solimões, o Rio Japurá, o Rio Içá, o Rio Negro, eles atravessam a fronteira do Brasil e vão lá dentro da Colômbia e um outro lá vai para o Peru. Então, assim, isso já passou da hora de se criar um sistema de monitoramento ou satélite ou por espelhamento de antenas, porque aquela fibra que atravessa aí o rio até Quari, essa daí já demonstrou que é ineficiente. Agora, o que não é motivo para as autoridades cruzarem os braços e deixar para lá. Muito pelo contrário, tem que procurar uma solução tecnológica que permita ao poder público fiscalizar as ações que acontecem em todos esses rios aí que eu citei. Por exemplo, a implantação de radares ou transponder ou GPS nas embarcações grandes, médias e pequenas, para que se pudesse monitorar o trânsito dessas embarcações no rio todo. A implantação de bases, como tinha a base Anzol e agora tem essa base Arpão que está em Quari. Eu penso que poderia ter mais duas no Rio Solimões, lá mais próximo de Tabatinga, e outra aqui já para próximo aqui de Codajás, Manacapuru ali, que seriam assim 3 filtros para se controlar melhor a entrada de produtos proibidos no país. Então, a mesma coisa do Rio Japurá, a mesma coisa do Rio Içá, a mesma coisa do Rio Negro. Então você não vê planejamento, você não vê anúncio, você não vê estudo, você não vê absolutamente nada. Só vê o dinheiro sendo gasto de forma a rodo aí, à vontade, à la vontade, e não vê de concreto nada de positivo em serviço para a sociedade amazonense. De fato, muito obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 horas, Coronel. Eu que agradeço. Boa noite, Carlão, aos ouvintes amigos. Muitíssimo boa noite. Conversamos com o coronel da PM, Amadeu Soares, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas. 6 horas 20 minutos e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Nós vamos seguindo falando aí sobre os desdobramentos do caso do assassinato do indigenista brasileiro Bruno Araújo e do jornalista inglês Dom Phillips aqui na região. Nesse fim de semana, a Polícia Federal confirmou que os remanescentes humanos encontrados na semana passada são do jornalista e do indigenista, Karine. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, esteve no Amazonas neste domingo e anunciou que vai discutir medidas com o Ministério da Defesa para a ampliação das Forças Armadas no Vale do Javari. E o repórter Héctor Silva traz mais detalhes sobre o assunto. O Procurador da República, Augusto Aras, chegou em Tabatinga no domingo após a confirmação da morte do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Segundo o procurador, a visita à região já estava prevista, mas foi antecipada com a confirmação do crime. Augusto Aras disse que ouviu lideranças indígenas locais e também acompanha de perto as investigações sobre o caso. O Ministério Público Federal e Estadual estão empenhados em aprofundar as investigações, inclusive para identificar eventuais conexões com organizações criminosas existentes na ocorrência desses crimes sucessivos. Ontem, segundo nota, a Polícia Federal informou que encontrou a lancha que Dom e Bruno utilizavam.
Segundo a Polícia Civil do Estado, a lancha deverá passar por um processo de reconhecimento por integrantes da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, e posteriormente passará por perícia técnica. A localização da embarcação foi apontada pelo terceiro suspeito preso, Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, que foi preso no sábado no município de Benjamin Constant, conforme explica o delegado de Atalaia do Norte, Alex Pérez. Nós recebemos informação de que o terceiro suspeito, o Jefferson, poderia ser encontrado na casa da mãe dele, localizado na cidade de Benjamin Constant. Diante dessa informação, nos dirigimos a Benjamin Constant e lá foram mais ou menos 2 horas e meia de caminhada, mata fechada. A nossa equipe estava composta por 9 integrantes. Antes de chegar no local, fizemos uma pesquisa, com alguns apoiadores nossos na cidade de Benjamin Constant. Definimos mais ou menos o local. Isso vai proporcionar que a gente realmente amplie e tenha mais elementos para concluir como de fato tudo ocorreu, principalmente pelo fato do Jefferson não participar do núcleo familiar. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, ainda seguindo falando sobre esse assunto, sobre esse caso, o fim de semana foi marcado por manifestações e pedidos de justiça pela morte de Bruno Araújo e Dom Phillips em todo o Brasil. Os protestos também pedem justiça por Maxiel dos Santos, indigenista morto em 2019, e a derrubada do presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Carime. Pois é, Carlão, e uma nova manifestação está sendo organizada por lideranças da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, só que dessa vez aqui em Manaus, lá no Largo de São Sebastião, e a repórter Nathalie Moraes traz os detalhes pra gente. FUNAI anti-indígena, fora Xavier, basta de ataques aos direitos indígenas e contra o genocídio. Os cartazes levantados neste sábado e domingo no MASP, em São Paulo, marcaram o primeiro do calendário de protestos agendados pelo Brasil, reivindicando justiça pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips. Convocados pela Associação Nacional dos Servidores da FUNAI, indígenas do povo Guarani estiveram entre os presentes no protesto. Outro grande protesto aconteceu neste fim de semana também, dessa vez no Distrito Federal, onde funcionários da Fundação Nacional do Índio e ativistas realizaram o protesto. O ato, realizado na Asa Norte, reuniu socioambientalistas, indígenas, servidores da FUNAI e de órgãos ambientais. Os manifestantes cobram mais apuração sobre a motivação do crime e o possível mandante. Servidores da FUNAI anunciaram que estarão em greve na próxima quinta-feira em todo o Brasil. Os funcionários do órgão também exigem a saída imediata do presidente da FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da Silva. Aqui em Manaus, um grande protesto vem sendo organizado por lideranças da União dos Povos do Vale do Javari para o próximo sábado no Largo de São Sebastião, como explica o assessor jurídico da Univaja, Yura Marubo. Esse manifesto é em apoio às atividades do Bruno, de Dom, Maxwell, que estão sendo atacados pelo presidente da FUNAI, fazer alguma liturgia com a presença de um padre da Igreja Católica, de pastores, enfim. Vai ser mais uma ação de indignação mesmo, uma cobrança que vamos fazer, mostrar esse abandono nesse sentido também, e externar os nossos sentimentos a esses profissionais que tombaram ao longo dos anos. Hoje, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari começou uma articulação em Brasília para pedir por mais segurança na região do Vale. A entidade terá encontros com parlamentares da Câmara e também do Senado e vai buscar ainda dialogar com o Conselho Nacional de Justiça e com o Supremo Tribunal Federal. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. São 6 horas e 26 minutos. Você no melhor mix do Brasil e o programa 18 Horas, as principais notícias do dia e os destaques do dia. Nessa segunda-feira você confere até às 7 da noite aqui no melhor mix do Brasil. E daqui a pouquinho,
Como o novo aumento no preço da gasolina e também do diesel, motoristas de aplicativos cobram dos deputados a CPI dos combustíveis e o fim do cartel no Amazonas. Esse é o nosso assunto em instantes, aqui no 18 horas. Mix. Agora, 6 horas e 27 minutos, nós vamos conferir a previsão do tempo para esta segunda, começando a semana. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de chuva rápida durante essa noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 41% e 85%. Mix. O governo federal libera 4 doses de reforço da vacina contra a Covid para o grupo a partir dos 40 anos. O Ministério da Saúde decidiu intensificar a campanha para incentivar a população a completar o ciclo vacinal. Exatamente, Carlão. Com essa 4ª dose aí, vai completar para a galera. Antes, só o grupo acima dos 50 anos estavam liberados aí para receber essa 4ª dose. E segundo o Ministério, em todo o país, cerca de 120 milhões de pessoas aptas a tomar a 2ª dose ou a dose de reforço da vacina ainda não retornaram aos postos de vacinação e seguem desprotegidas. Entre a população de 40 a 49 anos apta a receber os imunizantes, apenas 8,53% já tomou a primeira dose de reforço. Olha, desde sábado, o brasileiro está pagando mais caro pela gasolina e pelo óleo diesel. A Petrobras reajustou em 5,18% o preço médio de venda de gasolina, que passou de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro nas refinarias. Já o valor do diesel foi reajustado em 14,3% e passou de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro nas refinarias, Karime. Pois é, Carlão. E aqui em Manaus, os preços dos combustíveis podem chegar a R$ 7,80 o litro da gasolina e a R$ 6,99 do diesel. Com o novo reajuste, os caminhoneiros reclamam dos prejuízos no valor dos contratos que são fechados com base no valor do combustível. Karime, já motoristas de aplicativo cobram dos deputados a CPI dos combustíveis e o fim do cartel do combustível aqui no Amazonas. Os detalhes com o Diné Araújo. A semana passada encerrou com o anúncio de novo reajuste no preço do combustível. No preço da gasolina, o aumento da Petrobras foi de 5,2% e no preço do diesel, o reajuste foi de 14,2%. Nem bem o aumento de preços foi anunciado e os valores já subiram nas refinarias. O litro da gasolina aumentou 5,18% e do diesel subiu 14,25%. E os postos de gasolina não perderam tempo. Mesmo sem terem recebido os combustíveis reajustados, vários postos já aumentaram os preços nas bombas. E quem trabalha no transporte de passageiros, como motoristas de aplicativos, pede que os políticos do Amazonas ajam com rigor contra o cartel dos combustíveis aqui no estado. De acordo com o presidente da Associação de Motoristas por Aplicativo de Manaus, Alexandre Matias, toda vez que aumenta o preço do combustível, seja em 5% ou 10%, é menos esse valor no bolso do motorista. E com isso, a cada novo aumento, reduz o número de motoristas nas ruas. A categoria está desistindo de trabalhar por uma falta de uma legislação que poderia vigorar em cima dos profissionais, como caminhoneiros, taxistas, mototaxistas e motoristas por aplicativos. Nós pedimos para vários órgãos governamentais, desde o municipal até o federal, que tem uma lei específica para quem transporta. A categoria vive sofrendo com esses aumentos de combustíveis que praticamente se tornou mensal e não mais como era antes, a cada 6 meses aumentava. Nós temos um grande problema aqui no estado do Amazonas. Quando a Petrobras sinaliza que vai aumentar daqui a um dia, daqui a 2 dias, todos os postos de combustíveis aumentam assim inesperadamente o preço. Nós sofremos a pancada de imediato.
basta um vestígio de fumaça da Petrobras e todo o estado do Amazonas já começa a sofrer antecipadamente. Para o líder dos motoristas de aplicativo, isso acontece porque os donos de postos de combustíveis nunca foram penalizados pelo que ele chama de abuso de poder financeiro. Daí porque, também segundo ele, o cartel dos combustíveis se torna real. Já entre os caminhoneiros, a história não é diferente, mas ao contrário dos motoristas de aplicativo, eles trabalham com contrato fechado. Isso significa que se no meio do caminho o combustível sofrer reajuste, eles ficam no prejuízo, principalmente o caminhoneiro autônomo. De acordo com o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros do Amazonas, Antônio Sérgio Alexandre, hoje o caminhoneiro está apenas trocando figurinha. E ele explica o que isso significa. O que significa isso? A gente está trabalhando só para cobrir as despesas. E quando dá para cobrir as despesas? Porque se você for um frete daqui para Boa Vista e tiver um problema em um pneu que estourou, já vai ter o lucro. Então hoje não temos condições mais de se mantermos na estrada. Essa é a verdade. Hoje o caminhoneiro autônomo não tem condições mais de manter o seu patrimônio e manter em segurança. Porque hoje, quando você faz uma viagem, você tem que tirar os custos do caminhão, o investimento que você precisa fazer e manter sua família. Infelizmente, hoje não está dando mais. Para o presidente do Sindipetro, o Sindicato dos Petroleiros do Amazonas, Marcos Ribeiro, a atual política de preços aplicada pelo governo federal, junto com a gestão da Petrobras, que insistem em manter o PPI, preço de paridade internacional, são os responsáveis pelo aumento dos combustíveis. Hoje o povo brasileiro compra gasolina, o diesel, gás de cozinha atrelado ao dólar, ao preço do dólar, sendo que o povo brasileiro ganha em real. Queremos reforçar aqui que tem como abrasileirar os preços dos combustíveis, basta suspender essa política de atrelação do preço do combustível ao mercado internacional, suspender as vendas das refinarias, colocar as refinarias para operar com 100% da sua capacidade. Queremos também reforçar que não são os impostos o principal responsável. Pode até zerar todos os impostos atrelado aos combustíveis, que irá continuar aumentando o preço, como já foi falado aqui, devido ao fato do PPI. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 34 minutos aqui em Manaus. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, seguimos falando sobre alta dos combustíveis e sobre crise da Petrobras, né? O presidente José Mauro Coelho pediu demissão da presidência e também do conselho de administração da companhia. Cadu, José Mauro já é o 4º presidente da estatal em menos de 2 anos. É uma crise, podemos dizer que é uma crise nunca vista antes aqui, não é não, Cadu? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, na novela da crise dos combustíveis, estamos agora no capítulo da crise da Petrobras, né? Depois da pressão violenta na semana passada, vinda do presidente Jair Bolsonaro, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, José Mauro Coelho, que estava ali se segurando no emprego com a ajuda do Conselho Administrativo da Petrobras, renunciou hoje ao cargo de presidente executivo da companhia. Ele renunciou também à cadeira dele no Conselho Administrativo da estatal. Ou seja, ele está fora de tudo. Essa é a repercussão do reajuste de preço da gasolina e do diesel que pegou o governo de surpresa na sexta-feira, conforme a gente falou aqui no 18 horas. E agora, o governo está tentando fazer uma limonada dos limões que estão aí, como diria Bolsonaro, Karime. A saída de José Mauro abriu caminho para o governo indicar o seu homem, no caso o publicitário Caio Paes de Andrade, que hoje à tarde recebeu um não do setor de compliance da Petrobras, que fez ali um pente fino do currículo dele, que comprovou que ele não tem um perfil técnico, ele é publicitário, a formação dele é em comunicação social, mas quer ser colocado pelo governo ali como presidente da Petrobras. E concluiu ali o setor de compliance que esse indicado do governo não tem essa experiência mínima para presidir a estatal. Ou seja, deu ruim por enquanto, tá? Para o governo, que estuda agora um jeito de tentar destituir todo o conselho administrativo da Petrobras e indicar os novos membros.
uma manobra ousada, mas isso aí depende de apoio do Congresso Nacional. Agora, Karime, hoje à tarde, Arthur Lira, o presidente da Câmara, se reuniu com lideranças de partidos para propor uma ofensiva contra a Petrobras. A proposta de instalar uma CPI ficou um pouco para trás, viu, Karime? A gente falou sobre isso na sexta-feira, Arthur Lira estava ali irritado, o presidente também, falaram inclusive na instalação de uma CPI, que ia mobilizar tudo e todos para compor uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o presidente e o Conselho Administrativo. Pois bem, esse assunto parece que esfriou. O assunto quente nesse momento, por enquanto, é propor mudanças no sentido de aumentar a taxação sobre lucro líquido da companhia e também mudar a política de preços, que hoje é pareada com o mercado de câmbio internacional. Todas essas propostas começam a ser discutidas a partir de amanhã, Karime. O presidente Arthur Lira vai tirar a noite para definir de que forma ele pretende apresentar essas propostas aos parlamentares. Por enquanto, ele tem apoio dos deputados da base do governo e da ala de centro. Vamos aguardar e acompanhar os desdobramentos dessa ofensiva capitaneada por Arthur Lira. Agora, falando de eleições presidenciais, Karime, segue repercutindo nas redes sociais e também no meio político as declarações do ex-presidente Lula de que em 1998 ele teria procurado o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para negociar a liberação dos sequestradores do empresário Abílio Diniz, que é o dono do Grupo Pão de Açúcar. Ele disse que os criminosos faziam greve de fome na prisão, por isso ele teria pedido a intervenção do presidente da República na época para soltá-los. Foi uma baita fala desastrosa, Karime, Carlão, e claro, levantou bola ali para o presidente Bolsonaro, que hoje afirmou que Lula estaria acenando para bandidos, liberando aí, conversando ali com os criminosos. Ou seja, Lula também vem fazendo uso do chamado sincericídio que a gente fala, né? Aquele sincericídio sem roteiro, soltando a voz, e agora essa, né, que gerou para o Lula um preço político muito alto que certamente vai repercutir nas próximas pesquisas. E agora falando da terceira via da direita, Karime, Simone Tebet, que segue na pré-campanha bravamente com os partidos dela, que compõem o grupo dela divididos ali, o MDB dividido, PSDB dividido, ela ainda luta para tentar fechar com um candidato a vice de peso. E o nome mais cotado é o senador Tasso Gereissati, do estado do Ceará. Eles são muito amigos, Karime, mas as configurações políticas, inclusive envolvendo o PDT, impedem a viabilização de uma chapa. Então, o nome que está surgindo ali devagarinho, ali por fora, é o da senadora Mara Gabrilli, do estado de São Paulo. Ela, que é tetraplégica e vem fazendo um trabalho excepcional em defesa das pessoas com deficiência, tem tido o nome dela ventilado aí no meio político para ajudar Simone Tebet a crescer nas pesquisas e tentar ser um nome alternativo a essa polarização política. Karime, Carlão. Ricardo, olha só, agora a comissão do Senado que investiga as mortes do indigenista Bruno Fonseca e do jornalista Dom Phillips, eles estão querendo aí chamar o ministro da Justiça para prestar esclarecimentos, Cadu. O que está acontecendo nesse processo? Carlão, essa comissão especial que a gente chamada aí para investigar, que foi criada, instalada no Senado para investigar a morte do indigenista Bruno Fonseca e do jornalista inglês Dom Phillips, começou os trabalhos hoje e de cara aprovou o requerimento chamando o ministro da Justiça Anderson Torres para prestar esclarecimentos sobre esse caso. A oitiva foi marcada já para agora quarta-feira, dia 22, às 14 horas e vai ser feita em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos do Senado. No mesmo dia, né, às 10 horas pela manhã, os senadores pretendem ouvir também representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja. Esse colegiado de senadores, Carlão, chamado de Comissão Temporária sobre a Criminalidade na Região Norte, é assim o nome dessa comissão, vai ser presidido pelo senador Randolfo Rodrigues. O vice-presidente é o senador Fabiano Contarato, do
PT do Estado do Espírito Santo. O relator dessa comissão é o senador Nelsinho Trade, do PSD do Estado do Mato Grosso do Sul. O objetivo é emitir um parecer sobre esse caso e também apresentar propostas que ajudem a combater a violência que assola indígenas e ribeirinhos na região sudoeste do Amazonas. Além da oitiva do ministro Anderson Torres, Carlão, os senadores também aprovaram o convite ao prefeito do município de Atalaia do Norte, o senhor Denis Paiva, para falar sobre o aumento da criminalidade e de atentados contra os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e também jornalistas. Também aprovaram a realização de uma diligência externa em Manaus e em Atalaia do Norte para acompanhar as investigações sobre os assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips. Eles também aprovaram um pedido de garantia de proteção e segurança a integrantes de entidades e servidores que atuam na terra indígena Vale do Javari. Ou seja, Carlão, a Polícia Federal deve encerrar o inquérito do caso com uma conclusão rasa e prematura, né? A gente já sabe disso, sobre as mortes de Bruno e Dom Phillips. Mas o Senado pretende estender essa discussão por muito mais tempo e de forma mais abrangente. Carlão e Karine. Cadu, para finalizar, o deputado bolsonarista Domingos Sávio, ele apresentou uma proposta para permitir que o Poder Legislativo possa suspender as decisões não unânimes do Supremo Tribunal Federal. Explica pra gente aí mais esse embate, Cadu. Polêmica, né, Karine? Polêmica à vista. Importante dizer, Karine, que essa proposta de emenda à Constituição ainda não foi apresentada à Câmara dos Deputados, porque ainda está na fase de coleta de assinaturas. Por se tratar de uma PEC, são necessárias 171 assinaturas devidamente confirmadas. Então, por enquanto, o deputado Domingos Sávio conseguiu apenas 45. Mas se ele conseguir a assinatura de líderes de partidos, e cada pessoa representa o seu grupo, isso aí deve ser feito, o que deve ser feito essa semana por ele pode sim alcançar um número de 171 assinaturas e apresentar a PEC à Câmara dos Deputados. A ideia geral, Karine, é permitir que o Congresso Nacional interfira nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Decisões que não sejam unânimes e que os parlamentares considerem inconstitucionais, eles podem solicitar a anulação da decisão da Suprema Corte. Esse projeto está causando polêmica de todos os lados, Karine, porque tanto a ala do governo quanto a ala da oposição, por lá, por trás, nos bastidores, estão interessados sim nessa proposta. Ou seja, a ala do governo pode pedir para assustar as decisões que afetam o governo ou os grupos ideológicos de extrema-direita, como no caso as fake news. Já a oposição poderia também usar esse dispositivo para derrubar decisões contra o ex-presidente Lula. Vamos ouvir o que disse o deputado autor dessa PEC, o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. É porque com frequência nós temos visto decisões do Supremo, decisões inconstitucionais, são ministros do próprio Supremo que ao emitirem os seus votos de uma forma discordante, fazendo uma manifestação de que não concordam com o relator porque a proposta do relator é inconstitucional, mas ele acaba vencido, e aquela proposta acaba prevalecendo. O que eu estou propondo não tira prerrogativas do Supremo, apenas estabelece que quando o Supremo tomar uma decisão, que ela não for por unanimidade, e nós tivermos ali claramente um voto que indica que o próprio ministro do Supremo indica que ele vê inconstitucionalidade na decisão, o Congresso Nacional possa rever essa decisão, mas não é vulgarizando, é com um quórum altamente qualificado. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, tentando explicar a proposta dele, né, Cadu? Exatamente, Karine. Karine, antes da gente finalizar, vou fazer um registro rápido, viu? Certo. A Comissão de Integração Nacional da Câmara realizou agora há pouco uma audiência pública para falar sobre a venda da refinaria de Manaus e seus impactos no aumento de preços dos combustíveis. Esse evento foi presidido pelo deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas.
que chamou aí representantes dos Ministérios de Minas e Energia, do CAD, da Petrobras, Sindipetro, Diese, entre outras instituições. O evento terminou agora há pouco, Karime. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. 6h46, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, escuta aí mais essa gravíssima denúncia sobre a crise na saúde do estado do Amazonas. Crianças Yanomamis estão morrendo sem conseguir atendimento médico. Entre os meses de setembro de 2021 e fevereiro de 2022, foram registradas 49 mortes de crianças internadas no hospital de guarnição do município de São Gabriel da Cachoeira, Karine. Pois é, Carlão, e por falta de leitos de UTI lá no município, essas crianças estão morrendo. Essas mortes vão ser investigadas. A Defensoria Pública do Estado instaurou o procedimento para investigar possíveis violações aos direitos fundamentais dos povos Yanomamis, como explica a repórter Nathalie Moraes. Os dados levantados pela Defensoria Pública do Estado mostram que entre setembro do ano passado e fevereiro de 2022 foram registrados 49 óbitos de crianças hospitalizadas no Hospital de Guarnição do município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas. Não há dados precisos sobre quantas delas eram indígenas, porque muitas não têm sequer registro de nascimento. Mas, de acordo com o hospital, os Yanomamis e os Barés são os grupos étnicos que mais demandam de atendimento e internações na unidade. Ainda de acordo com informações colhidas pela Defensoria, em 2022 foram hospitalizadas 202 crianças, sendo 91 Yanomamis. Das 35 remoções aéreas de pacientes crianças, 10 também eram da etnia. O número de óbitos em 2022, segundo o hospital, até agora já totalizam 18 mortes. As patologias mais comuns que têm demandado de internações de crianças, notadamente do povo Yanomami, são de pneumonia, desnutrição, segundo o hospital. A apuração está sendo feita pelas defensoras públicas do Polo do Alto Rio Negro, que identificaram irregularidades no atendimento à saúde para as comunidades Yanomamis aqui no estado, além da falta de acesso ao registro civil. Somente no dia 17 de fevereiro deste ano, 4 crianças Yanomamis com menos de 2 anos de idade foram resgatadas e hospitalizadas na unidade do município, com quadros de diarreia associada à desidratação e desnutrição. Quadro este que, segundo as defensoras públicas do Polo do Alto Rio Negro, tem sido recorrente. Gerido pelo Exército Brasileiro, o Hospital de Guarnição é a única unidade de saúde para atendimento inicial de média complexidade no município de São Gabriel da Cachoeira e já se encontra em situação notória de limitação de capacidade de atendimento. Em 5 meses, foram realizadas 40 transferências de crianças por unidade de terapia intensiva aérea de São Gabriel da Cachoeira para Manaus. Sem acesso a atendimento de saúde próximo às aldeias, enfrentando carências como insegurança alimentar, muitas crianças chegam à sede do município já com quadros graves de doenças de desnutrição e desidratação, de acordo com a defensora Isabela Salles. A situação não é apenas preocupante, ela é de fato desesperadora. Cada vez mais nós temos observado que essas situações em que desce um grupo de crianças com menos de 2 anos de idade, muitas vezes para serem já entubadas, para passarem por procedimentos ali que requerem uma atenção especializada de saúde, evidenciam que a situação é bastante preocupante. A Defensoria Pública, em atuação conjunta com o Ministério Público Federal, obteve uma liminar para que a União e o governo do estado do Amazonas providenciem uma imediata apresentação de um profissional médico da especialidade pediatra, incluindo neonatologia, ao Hospital de Guarnição do município de São Gabriel da Cachoeira. Além disso, pede que apresentem a escala de serviço de profissionais da área para os meses de junho e julho, a fim de demonstrar que o serviço será prestado com regularidade e tomem medidas a fim de que não haja interrupção do serviço médico da especialidade de pediatria, garantindo assim uma oferta mesmo que ainda não finalizada as tratativas licitatórias com a nova prestadora de serviço. O prazo de cumprimento da decisão é de 24 horas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Agora 6h51, vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, clima de eleição, né? Bolsonaro cumpriu extensa agenda no sábado agora aqui em Manaus, com 2 eventos religiosos e uma motociata. Artemisa, Bolsonaro mais uma vez passeou de motocicleta, de moto, mas sem capacete, né não? Boa noite, conta pra gente como é que foi isso tudo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Pois é, sem capacete. Já vou falar sobre esse assunto. Olha, ele ignorou aí, primeiramente queria falar sobre isso, que ele ignorou o assunto, né, das mortes do indigenista Bruno Pereira e também do jornalista Dom Philips. Ele chegou a falar rapidamente do caso, mas relatando uma fala do ex-presidente Lula. Bolsonaro disse que Lula gostaria que o indigenista, enfim, e também os jornalistas tivessem sido encontrados vivos, né? E que caso ele seja eleito, ele vai impor desmatamento zero na Amazônia. Foi o comentário que Bolsonaro fez, foi referente à fala do ex-presidente Lula. E um recado, né? Ele acaba dando aí um recado para os apoiadores dele que são a favor do uso da floresta. Bom, Bolsonaro chegou a Manaus, Karime, Carlão e ouvintes, pela manhã, na manhã de sábado, no aeroporto Eduardo Gomes, aqui de Manaus. Ele participou de um culto, né, no Ministério da Restauração e, logo em seguida, um almoço também com lideranças políticas e religiosas. Na parte da tarde, ele participou da motociata, que teve concentração 1h da tarde ali na Ponta Negra e saiu, a motociata saiu às 3h da tarde. E como comentamos na semana passada, né, o presidente da República realmente participou da festa de aniversário do apóstolo René Terranova, que é líder do Ministério Internacional da Restauração, e ainda do evento Fruto Fiel, realizado no Sambódromo, tanto que a motociata chegou durante esse evento. Coronel Menezes, que é pré-candidato ao Senado pelo PL, que é o mesmo partido do presidente e amigo pessoal também de Bolsonaro, acompanhou o presidente durante toda a motociata até a entrada do Sambódromo. Eu conversei com ele, vamos ouvi-lo. E nós viemos com uma carreata muito bonita, uma motociata muito bonita, que ela entrou na arena e todos aplaudindo, ficou assim um movimento, uma visão assim espetacular, algo assim muito apoteótico, e todo o Sambódromo ficou lotado. Então, para mim, esse foi um evento que realmente destacou, claro, além dos contatos políticos e das demais agendas que o presidente teve. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o Coronel Menezes, mas o que chamou a atenção foi o que você disse no início, Karime. Os dois estavam sem capacete. Se você estiver acompanhando pelo Instagram e pelo YouTube, vai poder ver o vídeo agora da entrada do presidente Bolsonaro juntamente com o Coronel Menezes no Sambódromo. Vamos acompanhar. Motociata Fruto Fiel. E o povo do Fruto Fiel aqui, quantos estão felizes, por favor, celebrem. Você está ouvindo 18 horas. Vimos então a entrada, né, então, do presidente Bolsonaro juntamente com o Coronel Menezes, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. O uso, né, o não uso do capacete, assim como a falta também do capacete no passageiro, são infrações gravíssimas, Karime, Carlão e ouvintes, sujeitas aí a multa de R$ 293,47 e ainda a suspensão do direito de dirigir. Se você também estiver acompanhando ainda pelo Instagram e YouTube, novamente, vai poder ver também agora, nessa imagem, a filha do Coronel Menezes, a Débora Menezes, que é pré-candidata a deputada federal, e ela também participou da motociata e em várias imagens nós vemos ela sem capacete. Olha, segundo os organizadores do evento, participaram então da motociata cerca de 12 mil pessoas, mas
Segundo a Polícia Militar, contabilizou aí 3 mil participantes. Bom, mas falando ainda dos políticos que aproveitaram aí para surfar na onda do Bolsonaro, né? O governador Wilson Lima esteve presente nesse evento, no Sambódromo, no Fruto Fiel, mas parece que a onda engoliu ele, viu, Karime? Porque durante o discurso público começou a gritar fora Wilson Lima. Vamos acompanhar o vídeo. Continuidade ao nosso Fruto Fiel. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, vimos que não deu muito certo aí para o governador Wilson Lima. E o articulista político Brian Donzani, ele fala justamente desse casamento entre religião e política. Será que sempre dá certo? Vamos acompanhar então. A mistura de política e religião não é uma novidade na história humana, nem por isso nós devemos normalizar esse comportamento de pessoas que querem usar a fé das outras para ganho político. É isso que aconteceu na motociata do presidente Jair Bolsonaro. Eles adoram dizer que eles são enviados de Deus, que eles são defensores da família e dos bons costumes, né? Muitos deles são réus na justiça, mas são enviados de Deus, como é o caso do governador Wilson Lima, que inclusive foi vaiado. Por quê? Porque a sociedade está acordando. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o articulista político Brian Donzani, e nessa onda também quem surfou foi a deputada estadual Terezinha Ruiz, do PL, também mesmo partido do presidente. Ela, segundo ela usou uma moto emprestada do amigo, que ela fala no vídeo, o amigo Neto. Só que essa moto é uma Harley Davidson e custa R$140 mil. Vamos acompanhar o vídeo, então, da deputada Terezinha Ruiz? Mas hoje é uma nova experiência para participar da motociata com o Bolsonaro. Sentadinha aqui, confortável, eu estou confortável. Vou só trocar minha roupa para depois eu ir lá para a Fortaleza. Você está ouvindo 18 horas. Enfim, acompanhamos aí o vídeo da deputada estadual Terezinha Ruiz. O que nós esperávamos, né, o que o povo esperava é que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas cobrasse mais o governador Wilson Lima. Mas o que nós vemos é isso, Karime. A deputada saindo para a motociata do presidente Bolsonaro numa moto Harley Davidson que custa R$140 mil. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Para vocês também. Tchau, tchau. Agora, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. 18 horas aqui da Rádio Mixta, mais um exemplo de como o jornalismo independente pode ser importante para a democracia. Em março, informamos que a empresa de turismo do governo do Amazonas pretendia fazer um contrato de mais de R$50 milhões para aluguel de aeronaves. Entre as aeronaves, um jatinho de luxo para uso da alta cúpula da empresa em viagens nacionais e internacionais. No início do mês, a Amazonas Tour suspendeu o processo. Se a notícia não tivesse sido dada, ficaria mais fácil para o governo fazer o contrato milionário, que agora cancelado, se mostra totalmente desnecessário. R$50 milhões poderiam ser investidos em algumas das unidades de saúde do estado, por exemplo, onde há filas de exames médicos, ou investidos em equipamentos de inteligência para o combate ao crime organizado no estado. Mas não para alugar jatinhos de luxo para o uso de funcionários da alta cúpula de uma empresa estatal. Isso não. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.